Chega mais, meu povo! Gazeta Esportiva tá on! Gazeta Esportiva chegou para animar a sua terça-feira. Que câmera é essa? Essa! É sempre a 3, né? Olha a dupla que tá aqui comigo hoje. Gente, tem uma Carolina aqui que o pessoal de mídias sociais me trouxe, que tá a coisa mais deliciosa do mundo. Amo o Lucas, eu amo o Gabriel. E eu amo o Luquinhas novo que chegou aí. Olha essa dupla eu que mandei, aqui. veio da biquinha. Não foi, Olha não. que falsidade, começou bem o programa. Foi ele que mandou? Não foi, não, que eu sei. Osmar Garrafa! Na área e sem Carolina. Osmar, badabadum, Osmar. Sem Carolina. Terça-feira aí. Pão com manteiga ou com margarina? Manteiga. Ou requeijão? Manteiga. Também. E ele, Thiago Salazar. Você viu o barulhinho? Thiago Salazar. É, o Boa noite, homem da notícia. E o torcedor de São Paulo? Vai ter alguma coisa no programa? Claro que vai. Tem entrevista exclusiva com Lucas Moura. Uma entrevista que ele concedeu ontem e nós estávamos lá. Claro que o José Paes fez as perguntas que tinha que fazer. Sim. Será que ele fica depois se a vaga da Libertadores vier? Será que ele respondeu ano? isso pro José Paes? Será? Daqui a pouquinho, o torcedor vai saber. E atenção, torcedores do Palmeiras. Inter, Fluminense e Boca Juniors. Saiu hoje a tabela do Mundial de Clubes. Vocês vão conferir já já qual vai ser o caminho do campeão da Libertadores. A gente vai mostrar o chaveamento, Fini? Vai mostrar? Ih, aquele chaveamento a gente vai analisar tudo pra vocês. E hoje é dia, sabe do quê? Vrum, vrum. Ele tá chegando com o Toyota dele, Rodrigo França, e o Momento Velocidade. Olha só, a gente vai num pé, volta no outro. Como é que é seu carrinho aí, seu ronco? Tá com o escapamento furado, né? Beleza, a gente está de volta. Chegou a hora de lembrar você aí de casa que as inscrições para a corrida de São Silvestre estão abertas. E como é tradição, a prova vai ser realizada no dia 31 de dezembro pelas ruas da capital paulista. Você já pensou no sonho que é participar dessa grande festa do esporte? Ah, Michele, eu não consigo correr 15 quilômetros. Nem eu, Corre um, anda 2, corre outro um, anda mais 2, entendeu? O importante é participar, o importante é deixar 2023 para trás e entrar no ano par com o pé direito. Garanta já sua inscrição no site sãosilvestre.com.br, a mais tradicional prova da América Latina. Você tem que participar, que a gente vai participar, não vai, Salazar? Eu vou, trabalhando. Garrafa vai participar. Esse ano eu vou estar de férias. Garrafa. Como assim? Você vai estar de férias, né? Você me deu férias. Mas não, mas E você, aí, em férias, vou aproveitar para correr esse ano. Você volta no dia 31. Não, aí vou aproveitar esse ano, como eu estou de férias, aí eu vou participar, entendeu? E vai correr a São Porque eu sempre Silvestre. trabalhava. Muito Vou bom. caminhar na São Silvestre. Vai caminhar, muito bem, tem que caminhar. Ó, hoje é dia de colocar no ar mais um capítulo do nosso quadro Sonhando Alto. Isso mesmo, hoje a gente vai contar a história de meninas que sonham em brilhar no futebol. Dá uma olhadinha na tela. Eu sempre gostei de bola. Na barriga da minha mãe, o médico falou: essa menina não para de se mexer, não para de chutar. Eu não gostava muito não de futebol, aí depois eu comecei a jogar e aí tô aqui, né, tentando. E hoje se tornou meu maior sonho, ser jogadora de futebol profissional. Todas as meninas que estão no futebol passaram por muita coisa, tipo, é o que nós queremos chegar até onde elas... São deste projeto aqui, chamado Meninas em Campo, localizado no Butantã, em São Paulo. E a maioria delas tem o sonho de ser jogadora de futebol. Por isso, entraram em grupos de treinamento focados nesse objetivo. Essas meninas do Sub-15 vêm de segunda a sexta, estão se preparando para campeonatos agora no segundo semestre, né? Então, assim, a rotina delas é de atleta. A gente tem aí 55 meninas que foram para clubes profissionais, 15 meninas que foram para a Seleção Brasileira Sub-17 que passaram pelo nosso projeto. Então a gente tem esses números que nos orgulham muito, né? E são resultado de uma metodologia muito séria que a gente tem com relação a como a gente desenvolve as meninas. E as histórias por ali se misturam. A Clarice, por exemplo, teve todo o apoio do pai, que largou tudo em Arthur Nogueira, cidade natal da família, para acompanhar a filha neste sonho. Eu me mudei pra cá esse ano só pra jogar aqui, eu aluguei uma casa aqui. Meu pai veio comigo, deixou tudo o que tinha pra fazer lá, veio pra cá morar comigo, tô estudando aqui, tudo vida nova aqui agora. E ele me apoia nisso, mudou a vida dele pra estar aqui hoje comigo. Já a pequena gigante Yasmin precisou usar algumas falas como combustível. Minha avó falou que futebol não é pra menina.
Mas beleza, eu nem liguei. A Copa do Mundo Feminina da Austrália e da Nova Zelândia acabou de acabar, mas as consequências da maior visibilidade do torneio estão sendo contabilizadas há muito mais tempo. O aumento na procura por projetos como esse, como Meninas em Campo, que tem até lista de espera, é muito significativo. Acho que o grande boom que veio foi a Copa do Mundo, né? E esse ano foi muito mais divulgado do que os anos anteriores, né? Então, muitas meninas acabaram descobrindo que é possível jogar bola, né? Que tem lugares que acolhem somente meninas para jogar bola. E ter esse lugar que é só de meninas, elas se sentem mais seguras. Os próprios pais se sentem mais seguros, né? Só entra ali quem estuda e mantém notas boas. Afinal, o plano B precisa estar bem afiado caso o sonho de ser jogadora não dê certo. Meu plano A era veterinária, aí depois eu mudei pro futebol e virou plano B. Se eu não conseguir, eu tenho o sonho de ser veterinária também. Se não der certo minha carreira de futebol, eu ainda queria continuar no tema esportivo, ainda queria tentar, ser treinadora ou fazer educação física. Aqui a gente pode falar que a gente já formou treinadoras, preparadoras físicas, né? Quanto mais mulheres estando nesses cargos, né, ocupando esses espaços, melhor, porque daí a gente vai ter mais representatividade e com mais representatividade, né, a tendência é que a gente consiga aumentar esse contingente de mulheres nessa área esportiva. E a Carol sabe que mesmo entrando em outra área no esporte, o preconceito pode existir, como já acontece quando elas entram em campo também. Desde pequena, né, fala que mulher não tem que jogar bola. E hoje em dia ainda está tendo menos preconceito, mas depois que a seleção feminina perdeu, ficaram, julgando as meninas. Mas, gente, tem que entender que é futebol feminino, é futebol. E isso tá mudando. E mudando, às vezes, na marra. Vocês se lembram da avó da Yasmin, que não apoiava a neta no início e achava que futebol... Essas meninas lindas do projeto Meninas em Campo, Gazeta Esportiva sempre apoiando, né? Todo mundo que tem um sonho no esporte, seja no futebol masculino, futebol feminino ou outros esportes, porque a gente sabe o quanto que é difícil, não é, Salazar? Você vê, a dificuldade começa dentro de casa. Você vê a história da menina. Primeiro, ela tem que vencer até um certo preconceito, uma dúvida dentro da casa dela. Imagina a luta, então, para alcançar todo esse prestígio e o apoio, o auxílio de quem precisa, de quem pode dar esse auxílio no mundo externo. Então, assim, são as histórias que a gente precisa relatar e eu acho bacana a gente estar sempre trazendo isso aqui para o Gazeta Esportiva. Esse é o nosso papel, é uma história que realmente mostra muito a realidade do que acontece hoje. O Salazar tocou num ponto importante desse preconceito vivido. Porque uma coisa é você viver o preconceito e quando há discussão, a gente está discutindo aqui, outra coisa é você ver um preconceito internamente e não ter apoio. Aí a superação é muito mais difícil. É verdade. Mas essa garotada está se mostrando realmente e o nosso papel como formadores de opinião é estar discutindo isso, estar debatendo isso e demonstrando que o caminho realmente é esse. E perseverar, né, gente? Tem que perseverar até o fim. O José Paz marcou presença ontem em um evento com o Lucas Moura, que é praticamente o irmão gêmeo dele, né? Vamos chamar então o Zé para explicar o que aconteceu ontem, o que rolou com esse craque tricolor. Boa noite, Zé. O Lucas comentou sobre a grande final contra o Flamengo. Conta tudo pra gente. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Muita gente nem entendeu como que o Lucas tava dando entrevista e ao mesmo tempo fazendo a pergunta ali, né? As duas... Brincadeira. Bom, foi bem legal, o Lucas ontem ele teve numa loja aqui bem pertinho da TV Gazeta, né? Numa loja de material esportivo importante, pra dar uma entrevista coletiva, pra falar de muitas coisas e, claro, falou sobre esse jogo aí da final contra o Flamengo, jogo válido aí pela Copa do Brasil. E quais foram os questionamentos aí que rolaram pro Lucas? Muita coisa relacionada ao São Paulo fazer o segundo jogo em casa, o segundo jogo no Morumbi, no próximo dia 24 de setembro. O primeiro jogo será no Maracanã, no dia 17. E a gente sabe que nesse ano o São Paulo não vem tendo um bom desempenho justamente como visitante. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, 10 partidas como visitante, não venceu nenhuma, 5 derrotas, 5 empates. E aí o São Paulo lá no Maracanã vai precisar arrancar um resultado interessante para conseguir, então, no Morumbi, se sagrar campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Então vamos ver o que o Lucas falou aí nessa entrevista que a gente esteve presente ontem, justamente sobre esse tema. Final da Copa do Brasil, primeiro jogo no Maraca, segundo no Morumbi. Vamos ver. Você poder decidir em casa, acho que é a preferência de todo time, né?
e caiu nas nossas mãos isso, a gente tem que fazer valer, mas acho que isso só vale quando a gente faz um bom jogo também fora de casa, né? Porque são 2 jogos, então independente de onde vai ser a decisão, onde vai ser o segundo jogo, a gente tem que fazer um bom jogo também fora de casa. Então, né, o nosso foco é nesse primeiro jogo, fazer um bom jogo para poder levar um bom resultado para o Morumbi, com a força da nossa torcida, conseguir esse título. Mas, sem dúvida, eu acho que decidir em casa, pelo menos para mim, eu acho que é importante. Falou aí então meu irmão gêmeo Lucas Moura. E olha só, pro ano que vem, viu, Michele, o São Paulo tá projetando aí uma reforma, quem sabe, do estádio do Morumbi, para ampliar a capacidade do Cícero Pompeu de Toledo para 80 mil pessoas. Então o Morumbi se tornaria aí o 2º maior estádio aqui da América do Sul, só atrás lá do Monumental de Nunes, do River Plate, gramado rebaixado, as arquibancadas ali inferiores entrando um pouquinho mais. O negócio pode virar e o São Paulo teria que mandar umas partidas, quem sabe, no Pacaembu. Mas isso a gente vai acompanhando aí ao longo do final desse ano, começo do ano que vem, tá bom, Michele? Devolvo pra você e daqui a pouco eu volto com mais do meu irmão gêmeo, hein? Boa! Vamos ver tudo aqui no Gazeta Esportiva. Comentem, meninos. Essa ideia de decidir em casa ou não sempre gera polêmica e eu, às vezes, prefiro decidir fora. Eu também. Eu prefiro. Porque em casa você tem a obrigação, quando você manda primeiro em casa, Salazar, você tem uma única obrigação, vencer. Não importa se é por 1 ou por 2. Quando você traz a decisão para casa, você normalmente... E às vezes se você empatar, fala, tudo bem, tem outro jogo, você então, não tem, há uma tendência de você, talvez, perde fora. Sim. Né? Porque o time que está disputando do outro lado, você fala assim, ó, se você não ganhar em casa, então você perdeu fora. O segundo você vem com o resultado. Mas talvez você venha com o resultado e tem que fazer 2 de diferença. Exatamente. Mas no caso do São Paulo, especificamente nessa disputa Flamengo e São Paulo, eu acho interessante para o São Paulo decidir em casa por tudo que a torcida tem feito nos últimos anos, Mas Salazar. eu tenho uma dúvida grande por causa disso. O São Paulo vem revertendo placares nos segundos jogos dentro de casa. Isso é um ponto importante, mas a gente comentava assim, é sempre muito perigoso. Claro que é. É uma situação difícil, você toda hora ficar correndo atrás, uma hora vai dar ruim. Deu ruim contra a LDU. É que o Morumbi tem sido um fator preponderante na vida do São Paulo nos últimos anos, Salazar. Contra a LDU, não deu. Contra o Flamengo, outro exemplo, toma um 2-0 no Maracanã, já fica bem difícil. Salazar, é claro, é difícil. Sei, não, sinceramente... Mas assim, a gente foi mais ou menos na mesma linha. Sim. E eu falo especificamente para esse confronto. Por tudo aquilo que a torcida do São Paulo tem representado, não nessa temporada, nos últimos anos, carregando o time do São Paulo, lotando o Morumbi, criando essa atmosfera, entendo que isso pode ser importante. A atmosfera vai estar incrível, não tenho nenhuma dúvida que a atmosfera vai estar incrível, mas o foco precisa ser melhorar fora de casa. Isso é um problema. Não adianta você decidir em casa e tomar um cacete fora, um abraço pro gaiteiro, sobre esse negócio que o Zé falou rapidamente do estádio do Morumbi, isso é um projeto antigo. Quando eu fui setorista do São Paulo, lá 2016, 2017, isso já existia. Já tinha até as escadinhas ali. Você viu como você está envelhecendo? Você está ficando antigo também? Passou aí, eu tô vivão aqui. Tô vivão, mano. Mas esse projeto é um projeto antigo. Esse projeto é antigo, quando ele era setorista. Faz pouco tempo. Um projeto que é antigo. O Alexandre Silvestre tá chamando. Chamou, Silvestre. Chega mais pra telinha. Boa noite. Conta pra gente as novidades que você tem sobre Dudu, sobre Gustavo Gomes. Por favor, só coisa boa, Silvestre. Não traz notícia ruim, não. Notícias razoavelmente boas aí pra torcida do Palmeiras. Vou falar desses 2 jogadores do Verdão. Boa noite a todos. O Dudu, nas últimas horas, foi submetido a uma cirurgia, a operação no joelho. Ele teve os ligamentos cruzados anteriores do joelho direito rompidos recentemente. Só volta a jogar bola no ano que vem. Teve um problema também no menisco. Passou pela faca, já postou foto no hospital. A cirurgia foi, em tese, um sucesso e agora é ter cabeça, foco para a recuperação, que é lenta, é difícil, é dolorosa. É dolorosa no físico e na mente, Michele, porque o cara tem que ter muito equilíbrio emocional para superar meses e meses de isolamento, de trabalhos. Puxa tendão, estica o joelho não vai. Não é fácil não, Michele. Mas o Dudu tá confiante de que quando voltar, voltará com a corda toda e o tanque cheio. A boa notícia de verdade é que o Gustavo Gomes, El Xerifão paraguaio, que zagueiro é esse, hein? Pode não ser a 8ª maravilha do mundo na questão técnica, mas é um cara que entrega tudo dentro de campo, ajuda muito na defesa, grande zagueiro, líder, capitão, ainda vai lá no ataque fazer gol.
É o artilheiro, o zagueiro artilheiro, que só está atrás do Luiz Pereira, que foi um gênio da bola, com a camisa do Palmeiras. O Gustavo Gomes confessou que já sabíamos, que ele recebeu uma proposta surreal, tentadora, inacreditável, do Al Ittihad da Arábia Saudita, mas ele respeita a decisão do clube. Balançou, mas entende a decisão da Leila, presidente, que não vai vender nesse momento. A janela lá da Arábia Saudita está aberta até o dia 20 desse mês. Mas a Leila não vende ninguém agora, jogadores importantes. E o Gustavo Gomes, em retribuição a tudo que o Palmeiras fez por ele, e ele também entregou ao Palmeiras, disse que fica, respeita o contrato, mas tem multa rescisória. O contrato vai até 2026 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros, minha querida. Já eu volto para falar de um possível Mundial de Clubes na vida do Palmeiras e o caminho do Verdão nesse Mundial do final do ano. Beleza, a gente vai avaliar isso direitinho, né? Fala, Salazar. A questão do Gustavo Gomes, para mim, ela está mais ligada ao momento do Palmeiras. É claro que há uma identificação e há um respeito da parte do Gustavo Gomes de entender. O Palmeiras não quer me vender, eu não vou forçar a barra, eu não vou me queimar onde eu já sou o ídolo, né? Mas até os ídolos deixam os seus clubes quando percebem que o ciclo está se encerrando. O que vai segurar o Gustavo Gomes aqui, além do prestígio e do ótimo salário que ele já tem por aqui, é a questão de saber que está num time estruturado, onde ele é idolatrado e que, principalmente, continua brigando por títulos. O Palmeiras está numa semifinal de Libertadores, ele é o capitão, pode ser campeão de novo. E isso tudo faz com que facilite esse, entre aspas, respeito dele de falar, não, tudo bem, eu entendo assim, se o Palmeiras falasse, vou vender, ele falaria, tudo bem também. Mas vem cá, entendeu? O quanto surreal é essa proposta, vocês acham? Então, assim, Porque, né, ele também já tem uma idade, né? Assim, a gente tem que entender que é profissionalismo, né? É. E o Gomes, obviamente, ele deve ter, além do respeito que ele tem de tudo que o Salazar listou aqui, um clube estruturado, títulos, que isso vale para a carreira, às vezes muito mais do que dinheiro. Sim. Dinheiro não é tudo na vida, é muito importante o dinheiro. Ninguém tá falando aqui, o Garrafa tá louco. Não, o dinheiro é muito importante, mas ele não é tudo. Né? Passa daqui um tempo, o cara olha lá, ele já tem uma situação financeira definida. Não é? Então, ele às vezes opta e vou tocar minha vida toda uma aqui. semifinal de Libertadores, o cara pensa toda uma semifinal de Libertadores. Né? Então, tudo isso é levado em conta, mas também não é de se criticar caso ele aceite e caso o Palmeiras tenha que vender. Aí ele tem que dar a resposta até profissionalismo. quando? Não dá para esperar? Não, a resposta foi dada, foi recusada a proposta. Foi recusada? Não, quem recusou foi o Palmeiras. A oferta não paga multa rescisória. Então o Palmeiras decide. E ele ficou naquela, vou respeitar. Porque a gente falou a sua decisão. Mas se o cara vier e pagar a multa, mas não paga a multa, topar. mas os caras lá têm muito dinheiro, mas eles não rasgam dinheiro. Pagar a multa por um zagueiro, não. Entendeu? Por um zagueiro, não. Então, se fosse um fazedor de gols, Sim. beleza. Mas por um zagueiro, a multa não será paga. Exatamente. Se quiser rir, tem que fazer rir também. Então paga a multa e leva o Gustavo Gomes. Tá bom? Contato direto com Marina Buffon. Muito boa noite, Ma. O sistema ofensivo do Timão vem sendo tema de muita conversa entre os corintianos, não é mesmo? O que você traz pra gente desse assunto? Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? O sistema ofensivo do Corinthians não está muito ali, tá meio aquém do esperado. Até porque, se a gente pegar os últimos números aí, os 6 últimos jogos do Corinthians, só fez 3 golzinhos aí. E aí o Luxemburgo foi questionado sobre isso no jogo contra o Palmeiras, quando o Corinthians não tomou nenhum gol, mas também não fez nenhum gol, terminou 0-0, e ele falou rapidamente sobre isso. Olha só o que o professor disse. Lá atrás, quando nós estávamos tomando porrada, tá certo? A nossa defesa não prestava. O Gil foi achincalhado dentro de um hotel, aí era a defesa. Agora é o ataque. Pois é, né? Então aí o Luxemburgo não respondeu muito sobre o que ele pode fazer para melhorar o ataque do Timão. No entanto, a gente separou alguns números aqui. O SofaScore fez um levantamento e a gente vai colocar na tela alguns números que demonstram por que o Corinthians está fazendo tão pouco gol, isso contando o Campeonato Brasileiro, tá? Então, vamos pôr na tela aí, então, esses números de baixas finalizações do Corinthians. O Corinthians é o segundo pior entre todos os clubes do Campeonato Brasileiro no quesito de finalizações. Ele dá apenas 12 por partida, está à frente apenas do Santos, que está na zona de rebaixamento nesse momento, que tem 10,7 chutes a gol
por partida no Campeonato Brasileiro. Em relação às grandes chances criadas aí, né, para fazer um gol, o Corinthians é o lanterna da competição. Tem apenas 25 grandes chances criadas. E aí, para nível de comparação, o Palmeiras, o arquirrival, é o primeiro nesse quesito. Tem 61 grandes chances criadas no Campeonato Brasileiro. E aí, é claro que o número de gols acaba sendo aquém do esperado, né? O Corinthians tem um jogo a menos, é verdade, mas em 21 jogos do Campeonato Brasileiro, marcou apenas 22 gols, uma média aí quase de um golzinho por partida. Ele é apenas está no 7º pior desempenho em questão de gols no Brasileirão. Está à frente do Santos, do Coritiba, Cuiabá, que tem 21, o Cruzeiro e o Goiás com 20, Internacional com 17 e o Vasco, que é o pior colocado, tem a menor quantidade de gols marcados aí, com 16. O Botafogo também, para nível de comparação, que é o líder do campeonato, foi quem marcou mais vezes, com 39 gols marcados. Este é, então, portanto, um dos pontos que o Luxemburgo vai precisar trabalhar nesta pausa da data FIFA. O Corinthians volta apenas aí depois de 11 dias para jogar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se sai golzinho por aí, viu, Mi? Show, Ma! Fala, Salazar. Para mim, eu não gosto de responsabilizar só um no futebol, porque o futebol não é feito dessa maneira, né? O técnico treina, o jogador chuta, o técnico não chuta, eu não gosto. Mas, nesse quesito trazido aí pela Marina Buffon, é muito claro para mim que o nome é Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Claro, o Vanderlei chuta no gol? Não. Mas o problema do Corinthians não é nem só a finalização. A Marina trouxe um dado interessante que é criação de chance de gol. O elenco do Corinthians é o melhor elenco do Brasil? É claro que não é, tem os seus problemas. Quais são os... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os jogadores que podem, que criam as jogadas para que esse ataque... Renato Augusto. Quantas vezes o Renato Augusto tem ficado em campo? Não, os que criam as jogadas para a bola chegar lá na frente e fazer. Não, o Yuri Alberto também cria. Ele é um líder em assistência do time. O Yuri Alberto não consegue dominar uma bola. Mas ele é o líder em assistência do time. Mas tudo bem, não consegue dominar uma bola. Tudo bem. Né? Quais são os jogadores de criação? O principal deles é o Renato Augusto, que nunca está jogando. Claro, então, no pacote, Roger Guedes no pacote, eu entendo que é todo mundo mesmo. Não sabe por que eu não acho que é todo... Claro que todo mundo tem responsabilidade. Quando você divide lá, ó, a minha responsabilidade aqui é 10, a sua é 20... A do Lucha, para mim, é muito grande. Sabe por quê? Os números pioraram depois que ele assumiu o time. Isso é um agravante. E duas, o Corinthians, repito, não tem o melhor elenco do Brasil, claro que não. Mas também não tem o pior. Não dá para o Corinthians ser o time que menos, o pior de todos, dos 20, é o que menos cria oportunidade de gol e o que mais cede finalização no seu gol. Pô, então peraí. E o principal, criador não tem jogado. Não, mas não é só isso, Não é só isso, mas isso é fundamental. Se o cara que é o cérebro... Mas quando o sistema funciona, você não depende só do Renato. Não tem um sistema que funcione ali. Perfeito. Essa é a parte que você pode cobrar do treinador. Ok, é isso. Ponto. Mas espera aí, você precisa ter um cara, um cérebro, alguém que conduza essa bola, alguém que leve essa bola. Mas com o Renato em campo isso está acontecendo. Mas o Renato joga 40 minutos, 50 minutos e não joga 100%, mas Salazar. O Rojas que chegou, que era uma esperança de poder ajudar nessa criação também, se machucou e também não ajuda. Eu não estou aqui isentando o Vanderlei. Entendo que o esquema pode ser, em algumas oportunidades, e deve ser mais ofensivo, mais proposta de jogo. Mas a boleirada não está ajudando. A bola bate no Yuri Alberto, não consegue dominar uma bola. Não existe esse sistema que você está falando. Pode ser, não tô... Aí é o técnico, cara. Nesse ponto, sim. Aí é ele, por isso que eu tô falando. Todo mundo tem responsabilidade, mas a do Lucha, nesse ponto, especificamente nesse recorte que a Marina trouxe, a responsabilidade do Lucha, pra mim, é mais de 90%. Porque aí é o treinador, cara. O time não cria. E o time sofre atrás, é o time que menos cria chance de gol e o time que mais dá finalização pro adversário. Pô, então peraí. Então nós temos um problema grave. O Corinthians arma um contra-ataque para jogar no contra-ataque. E a bola cai no Romero. O que o Romero faz? Absolutamente nada. Quem deu o resultado foi o garoto Wesley. O Corinthians teve um dos melhores sistemas defensivos com o Romero em campo. Foi o garoto... Sistema defensivo, eu tô falando de ataque agora. Não, mas o time é dos dois lados. Então, ok. A coisa tá feita dos dois lados. Não, mas tudo bem. A gente vai mostrar isso no Mesa Redonda com mais detalhes, mas a coisa tá feita dos dois. Por isso, pra mim, é o Lucha. Eu não tô dizendo que o Lucha, lógico que o Lucha... Por exemplo, eu não concordo com aquela frase. Lucha é o... Não é frase, é uma pergunta, né? Lucha é o culpado? Não.
Não, aí eu tô isso aí, é isso que eu tô falando. O culpado não. Não é o culpado. Tem o único, vários é o único, culpados. é um conjunto. É um conjunto. Você pode depositar uma carga maior aqui, uma carga menor ali. Agora, nesse ponto que estamos discutindo agora, trazido pela Marina, a carga dele, hoje, pra mim, Salazar, é bem grande. Salazar, hoje está claro e evidente que no futebol tudo estoura no treinador. Sim, isso é um absurdo. Isso é na dúvida. Tá fácil ser jogador, eu falo, tá fácil ser jogador, né? O cara faz tudo errado no campo, vai pra cá, tá bom, vai sobrar deu uma pro técnico. dorzinha, tá, não posso jogar. Então, há uma série de problemas, e quando se avalia a situação geral do Corinthians... Não, e não é só ela não está sendo avaliada a geral. Se pega um recorte específico e fica ali. Mas o time tá mal treinado em campo. Tá mal, o time não tá bem. Não adianta o Vanderlei chegar na coletiva e falar que tá bom, porque tá todo mundo vendo que não tá bom. Mas por que não tá bom? Essa é a questão a ser discutida. Não é só o luxo. Aí, o time não tá bom por causa do Vanderlei. Aí pra mim é treinamento, eu acho que falta passa pelo Luxemburgo. Passa muito. Passa pelo Luxemburgo, que passa. Mas passa pela falta de material ali, que eu tô achando no Corinthians. Falta de material pra ser campeão é uma coisa. Agora, pra ser o pior dos 20... Os números que a Marina trouxe, o Corinthians é pior que o América, pior que o Cuiabá. Mas os números que valem, os números que valem, os números que valem hoje são os números da classificação. Deixa eu aproveitar, Michele, já que estamos falando do Corinthians, né? Mandar um abraço, um beijo carinhoso a toda a direção do SEMA. Hoje estive com a mamãe lá, passando em consulta, um atendimento especial, e o que não falta lá é corintiano, né? Nós temos o Lazzarini, temos o André, esse já esteve aqui com a gente na sala VIP. Beijo, André! Né? O Santana, veja só essa história. O Santana, ele é São Paulino à noite e corintiano durante o dia. Eu não vou explicar o motivo, tá? Um beijão pro Santana, pro Guido, que nos recebeu lá com muito carinho, a todos do SEMA, a toda a diretoria. O doutor Carlão, esse é São Paulino. Ficou lá com a minha mãe numa resenha brava lá. Um beijo carinhoso a todos do SEMA, Hospital Referência, e o atendimento nota 10. Obrigado ao Guido e a toda a equipe, ao André. E mandaram um beijão pra você e pro nosso time, Michele. Beijo pro Guido pai, pro Guido filho. E logo, logo a gente vai almoçar com vocês, combinado? Olha, chegou a hora de acelerar pelas pistas. Adoro acelerar com ele. Vem, Rodrigo França, chega mais Momento Velocidade. Momento Velocidade. Pushing the limits for better, Rodrigo França. Olha, chique, gente. Amigo fino que eu tenho. Que demais. É sempre um prazer receber você aqui no Gazeta Esportiva, Rô. E o Max Verstappen, hein, Rô? Quebrou mais um recorde na Fórmula 1. Ele é gente boa, o Verstappen, Rô? Pois é, Michele. Boa noite pra você, Garrafa, Salazar, todo mundo que tá assistindo. Sim, o Max Verstappen, ele atende muito bem a imprensa. Até tem uma piada que eles falam que é o podcast do Max Verstappen. As 6 corridas que eu fui, 6 vitórias do Max Verstappen. Então eles brincam que então é você. Não, eles falam que é um podcast já, de tanto que ele ganha lá. Então ele sempre responde bem as perguntas, trata bem os fãs. E também nessa fase, né, Michele, ganhando tudo na Fórmula 1, ele é o único piloto da história a ter vencido 10 corridas seguidas na Fórmula 1. É um feito inédito em mais de 70 anos. A categoria foi criada em 1950. E olha que dessa vez a Ferrari até que deu trabalho, com o Carlos Sainz conseguindo a pole e segurando o holandês na corrida. Mas não teve jeito, o Max Verstappen acabou ultrapassando e está vencendo tudo na Fórmula 1 desde maio no GP de Miami, que a gente estava lá, inclusive. E o Brasil também teve grandes notícias nesse fim de semana. O Felipe Drogovic testou pela primeira vez com a equipe Aston Martin e foi bastante elogiado no treino de sexta. E o Gabriel Bortoleto conquistou em Monza o título de campeão da Fórmula 3 e vai correr agora na Fórmula 2 em 2024, que é a divisão de acesso. E a gente trouxe entrevista com ele aqui também. É um menino para ficar de olho, que o Alonso é o empresário dele, então vamos estar sempre acompanhando. E quem também estava lá em Monza acompanhando os bastidores da Fórmula 1 foi outro jovem talento, o Pedro Clerot, que é o atual campeão da Fórmula 4 Brasil e também é o vice-líder da Fórmula 4 Espanhola e mandou um recado pra gente contando os planos dele pro futuro. Fala pessoal da TV Gazeta, Pedro Clerot aqui. Bom, final de semana aí, tava aqui em Monza, agora que eu tô morando em Milão, dei uma passadinha lá na sexta-feira, foi bem legal poder vivenciar tudo de perto, foi realmente uma experiência inesquecível, consegui ver o título do Gabriel Bortoleto lá, foi muito especial. Tô indo agora quarta-feira pro meu último teste, né? Antes de recomeçar a temporada, tô bem animado, tô na vice-liderança do campeonato na F4 Espanhola, então vamos pra cima. É isso, valeu! É isso aí, Clerot. Molecada já mora na Europa, tem que se virar, né, Michele? Chiquérrimo, adoro.
E outro importante título para o nosso país veio lá dos Estados Unidos, com o Nick Giafone faturando a USF Juniors. E com isso, um cheque de $241 mil. Estava bom para você, Michele? Nossa, tava lindo. Tava bom, né? Mas tem um detalhe, esse R$1.200.000, mais ou menos, ele é usado para correr obrigatoriamente. Na Fórmula 1. Mas ele já ia gastar mesmo, então ele vai pôr, né, no bolso e vai conseguir correr. No bolso não, vai pôr na equipe e vai correr em 2024. Mas já ajuda pra gente. demais, ajuda demais. Nossa. Fala pessoal, Nicolas Giafone aqui. Queria vir falar para vocês que semana passada a gente conseguiu conquistar o título da USF Júnior e eu queria agradecer muito a você, torcedor, que fez parte desse ano incrível para nós, todo o apoio, os comentários, sempre quando a gente tinha corridas boas, corridas ruins, o apoio de vocês foi crucial e eu ganhei um prêmio com esse campeonato que me ajuda muito o ano que vem a subir de categoria, então o foco é total na USF 2000 pro ano que vem e mais uma vez, um grande beijo, um abraço a todos que acompanharam e torceram. Valeu e até 2024. Ai, que lindo! Quantos anos ele tem? Tá com 18 anos, acabou de tirar a carta de motorista, mas já anda a 250 por hora lá. Olha aí. E é a terceira geração, né? Tem o Zeca Giafone, campeão da Stock Car, Felipe Giafone, que correu na Indy, campeão da Truck, é o pai dele, e agora o Nick. E para fechar com mais um jovem talento do Brasil que brilha no exterior, o Momento Velocidade trará nesse domingo uma entrevista com Matheus Ferreira, que está correndo na Fórmula 4 italiana e é piloto da Academia Alpine, da Renault, né? Também uma das academias que mais promove talentos para a Fórmula 1. E ele vai explicar justamente como é que funciona esse programa de talentos para a gente. Eu separei um trechinho aqui. Todos os pilotos assim da academia, eles têm acesso à fábrica, a gente vai lá várias vezes no ano, fazer academia, eles passam alimentação também, faz tudo. Então é um privilégio, né? A gente tá convivendo no mesmo ambiente que os pilotos de Fórmula 1 e tendo as mesmas experiências que eles. Legal, né? Bom, todo mundo me pergunta, quando vai ter um brasileiro na Fórmula 1? A gente hoje já ouviu 3 aí que estão no caminho. Então, promissores. Boa sorte aí para todo mundo. E eu espero vocês, então, domingo, 8h25, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, depois já fica lá, assiste o Mesa Redonda direitinho, né, Michele? Aqui na TV Gazeta, 8h25, Momento Velocidade. 8h25, Momento Velocidade, domingão, aqui na TV Gazeta com o Rodrigo França. Valeu, Rô. Beijo, bom final de semana para você. Obrigado, vocês também. Muito bom. Alô, José Paz, volta aqui pro papo com a gente, Zé. Você tem mais alguma declaração do Lucas Moura aí? Claro, Michele, tem sim. O Lucas Moura falou sobre muitas coisas ontem no evento em que ele esteve, né? Nós estivemos lá para cobrir, claro, tudo o que disse o Lucas Moura, o camisa 7 do São Paulo. E ele só tem contrato com o Tricolor, né, Michele, até o final desse ano, até dezembro agora de 2023. E aí muita gente já se perguntando, poxa, será que o Lucas fica pro ano que vem? Não fica? Claro que a gente perguntou isso para ele. E mais, será que se o São Paulo se classificar para a Copa Libertadores da América do ano que vem, isso influenciaria aí na decisão do Lucas de continuar ou não no Tricolor? Vamos ver o que ele disse. Eu gostaria muito de dar essa resposta para vocês, né? Mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, né? Mas eu não posso dar essa resposta, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E agora o que eu posso dizer, se for para ficar no São Paulo, mesmo não estando classificado para a Libertadores, acho que isso não influenciaria nada. Porque mesmo fora da Libertadores, se fosse para ficar no São Paulo, eu ficaria com o maior prazer. E porque para mim o que mais vale é defender essa camisa, é disputar os campeonatos, né, buscar títulos, né? Eu sempre, quando eu subi da base, meu sonho sempre foi colocar um quadro na parede lá do CT. Estando na Libertadores ou não, claro que a Libertadores, poxa, é talvez a maior competição para o jogador brasileiro, né? E eu nunca disputei. Mas, assim, para mim, para defender a camisa de São Paulo, é um prazer imenso que independe de qualquer competição. Tá aí o Lucas Moura, eu se fosse ele ficaria, porque a galera ontem, Michele, quando viu o Lucas Moura, todo mundo ficou assim ensandecido, querendo abraçar, querendo foto, querendo autógrafo. Eu se fosse ele colocaria isso bem aí na balança. Em relação ao Marcos Paulo, se machucou na sexta-feira passada no treino do São Paulo, teve uma lesão no joelho, né? Ele rompeu o ligamento do joelho, então vai ficar fora aí por muito tempo. Ele só tem contrato com o São Paulo também até o final desse ano, está emprestado pelo Atlético de Madrid, então vamos ver se ele volta a jogar pelo São Paulo ainda ou não. Devolvo para vocês aí, Michele, para vocês poderem comentar se o Lucas fica ou não, minha filha, pro ano que vem. E aí, tem que ficar, né? Tem que ficar pro torcedor de São Paulo, seria maravilhoso pro clube, para todo mundo, claro, mas assim, sinceramente, não, isso aí
Vai chegar no final do ano, Lucas Moura vai ficar se não chegar uma proposta. Chegar uma proposta de fora, vantajosa provavelmente, por causa da desvalorização do real em comparação com as moedas estrangeiras. Se chegar uma proposta boa, interessante para ele, ó, um abraço. Então, o Salazar... não tem, eu acho que é besteira também criar expectativa tão cedo. O cara acabou de chegar, curte o momento, tem uma final para jogar, deixa para pensar nisso depois, que agora é besteira, vai ter que esperar chegar ao mercado, ver a janela, como é que vai ser. Acho que primeiro, o importante é que o Lucas praticamente já se pagou. O que ele já fez pelo São Paulo até aqui, independente do que vai acontecer, não, valeu a pena, já valeu a pena. O Rames que eu avisei, né? Calma, vamos lá. A gente vai discutir isso domingo no Mesa. Bom, detalhe importante. Então, a torcida de São Paulo, esse é o ponto 1. Ponto 2. Uma resposta que ele deu, e ele falou, e isso é muito importante, o fato de não influenciar a permanência dele, não atrelar a permanência dele a uma vaga Libertadores. Sim, também. Tá? O que o Salazar falou faz sentido, chegar uma proposta, ele vai avaliar. Então, o fato dele não dizer não já nesse momento, deixar aberta essa possibilidade... Não, também se não tiver proposta, vai para onde? Não, mas pode aparecer. Só que é o seguinte, o Lucas, você viu, quando ele, no jogo que ele foi eliminado pela LDU, ele tem uma paixão que poucos têm pelo clube. Ele é torcedor. Ele é torcedor. Torcedor em campo. Torcedor em campo. Então são poucos jogadores torcedores. Sim. O Dinei, que foi, acabei de falar, dei um exemplo. Ele saiu... Esse torcedor são poucos identificados. Saiu da arquibancada, veio para dentro do campo. O Lucas é um caso parecido. Ele foi eliminado de uma Copa Sul-Americana, um cara com o currículo que tem, Premier League, ele foi eliminado da Copa Sul-Americana e chorando. Com final de Copa do Brasil para fazer. Final de Copa do Brasil para fazer. Então isso pode pesar muito a favor, até mesmo quando chega uma proposta financeiramente boa. Vamos aguardar a notícia. A notícia pode ser boa no final do ano. Olha, saiu a tabela do Mundial de Clubes. Como o torcedor do Palmeiras é um dos interessados no assunto, o Silvestre chega com a agenda de jogos que o campeão da Libertadores vai encarar. Tá contigo, Silver? Vamos projetar, né, Michele? Porque estamos na fase semifinal de Libertadores. O Palmeiras tem de passar pelo Boca Juniors. O primeiro jogo é no final do mês, dia 28, na Bombonera, para depois decidir no Allianz Parque no dia 5. Do outro lado, tem time brasileiro também brigando, disputando, o Internacional, o Fluminense. Mas pensando no tetracampeonato do Palmeiras, vai. Palmeiras campeão da Libertadores de novo. Abel Ferreira campeão da Libertadores. Vai lá disputar o Mundial. Qual que seria o caminho do Verdão? Palmeiras entra, o campeão da Libertadores entra, na verdade, na semifinal, assim como o campeão europeu. Do outro lado da chave está o gigante Manchester City, campeão da Champions, Guardiola e companhia bela. Favorito indiscutível ao título. Ok, vamos deixar a tabela do lado de lá para lá. Vamos pensar no caso do Palmeiras sendo campeão da Libertadores. Quem iria pegar o Palmeiras numa semifinal? Então, iniciando lá embaixo, o Al Ittihad, que é o time convidado da casa, porque o Mundial vai ser no final do ano, na Arábia Saudita. O Al Ittihad representa a Arábia Saudita. Al Ittihad do Benzema, do Kanté, do Romarinho, ex-Corinthians, do Fabinho, jogador de seleção brasileira, do goleiro Marcelo Groi. Quer dizer, os caras estão com muita bala, sempre tiveram, estão montando uma verdadeira seleção, podem chegar mais craques e, de repente, o Al Ittihad ter um peso de campeão europeu, ser um time muito complicado de ser derrotado. Esse Al Ittihad, para chegar contra o Palmeiras numa semifinal, vai ter que passar primeiro pelo Auckland City, que é o representante da Oceania. Campeão da Liga da Oceania, tá? Nova Zelândia, se não me engano. Passando por esse time, o Al Ittihad enfrenta o campeão africano, que é o time do Egito, qual que é o Al mesmo, Fini? É tanto Al que eu me confundi. Al-Ahly, muito obrigado. Al-Ahly, que é o campeão africano. Então, se o tal do Al Ittihad, que vem forte, passar no primeiro jogo, passar do Al-Ahly, pega eventualmente o Palmeiras numa semifinal de Mundial. Quer dizer, tá cada vez mais complicado para time sul-americano beliscar Mundial de Clubes, Michele. Agora os árabes resolveram entrar nessa parada também com força.
Desculpa, Michele, mas o Silvestre só falta. O Silvestre, próximo boletim, ele faz com a camisa do Palmeiras. Eu acho que podia fazer, porque, por exemplo, ao invés dele fazer o desenho. O cara não tá aqui pra se defender. O caminho dos brasileiros. Olha lá ele lá. Ele não tá aqui pra se defender. Mas, ao invés dele fazer a reportagem, o caminho dos brasileiros, né? No Mundial, ou o Palmeiras, ou o Fluminense, ou o Inter. Olha o caminho que o Palmeiras vai ter. Calma, o Palmeiras ele tem o Boca pela frente e ainda temos Fluminense e Internacional. Mas pro Silvestre é o caminho provável do Palmeiras. Olha lá ele lá. Você ouviu? Você ouviu? Você escutou o que eu falei? Se o Palmeiras tem o Boca, tem o Inter, tem o Fluminense, agora complicou mais ainda para time brasileiro sul-americano ganhar, porque os árabes vêm com esse tal de sei lá o que, lá, com um monte de craque. Foi isso que eu falei, meu. Vocês estão ainda com o pesadelo do Lucas na cabeça, acho. Foi muito ampassando. Foi muito ampassando. Não fala vocês, não, porque eu te defendi. Tá vendo como você é injusto? Foi muito agora ampassando. Agora também eu tô do lado do Garrafa também. Você falou só do Palmeiras. Quero nem saber. Só faltou falar que o Palmeiras já é campeão da Libertadores e eu acho que é o favorito. Que é isso? O que é essa corneta? É uma eu corneta? não vejo esse favoritismo. Você não vê? Não vejo. Tá, sabe por quê? Hoje, se jogar Palmeiras e Fluminense, você consegue falar... Cravar Palmeiras? Eu aposto no Palmeiras. Eu também aposto no Palmeiras. Mas eu apostei no Palmeiras contra o Corinthians e ó. Você viu, acertei 0x0. Você ficar em cima do muro é fácil. Mas acertei o placar. Vocês querem comparar o Palmeiras? Vocês querem comparar Palmeiras e Corinthians com a final de Libertadores, gente? Para. Já tá difícil sem. Domingo, Mesa Redonda recebeu o ex-atacante Dinei. Claro, né? Sempre polêmico, opinião forte. Ele falou sobre os jogadores que ele gostaria de, ver no beco. Fora do timão. Rua, vê. Atenção, o Dinei vai falar os caras que tem que vazar do Corinthians. Vai pro beco, vai pro beco. Primeiro eu vou falar dos caras que já... É a barca do Dinei. Primeiro eu vou falar dos caras que são ídolo. Gil, 2024, uma plaquinha, mas pode ir embora. Pega o beco também. Juliano, pega o beco. Cantilho, não chegou, pega o beco. Fagner também, pega o beco 2024. Pega o beco também, 2024. Quem mais? Fábio Santos. Uma plaquinha de ídolo, serviço bem prestado pro Corinthians, mas... Fábio Santos? Pega o beco também, já Beco? Deu. Beco também, beco. Quem mais? Quem mais? Aproveita. Quem mais? Romero também? Pega o beco também, pega o beco. E vou te falar uma coisa, tem muito corintiano que vai ficar pé da vida comigo, mas eu tenho que falar. Pensa bem. Não, mas eu vou falar, posso falar? Corintiano vai ficar... Vai, eu tenho medo, eu posso falar, é uma democracia, eu falo o que eu quiser. Quero ver quem vai, pode vir me pegar. Mas vai impactar? Vou falar. É beco? Não, ou é becão? Eu vou falar uma coisa. Renato Augusto. Opa! Renato Augusto. Pera aí. Renato Augusto, vou falar. Posso falar? Renato Augusto. Eu vou olhar bem pra essa câmera. Essa aqui, pra ver se... Mais bonito eu não vou ficar. Melhor aqui, mais nada. Renato Augusto, sabe o que eu ia fazer com o Renato Augusto, Miller? Ia conversar com ele, vem aqui. Ia chamar ele? Dinei, gerente de futebol. Vamos conversar. Renato, tudo bem? Legal. Você aceitaria um contrato de produtividade para 2024? Se ele falasse sim, ok. Se não, pega o beco. É ídolo, é legal, mas custo-benefício, me entenda a torcida do Corinthians. Um cara que tem 10 jogos no Corinthians, 10 jogos. O cara joga 1 e fica 9 fora. Não está me resolvendo nada. Tem razão. O problema é que ele tá, né? Não, o Renato Augusto? Sim. Não, ele resolve quando ele joga, Exato. mas é que... O que o Dinei disse não está resolvendo nada no contexto geral, né? Mas ele joga pouco, joga. Mas o Corinthians continua sendo muito dependente dele. No final ele diz o seguinte, no final ele fala assim, porque com o dinheiro que se gasta com o Renato Augusto, você pode contratar, com esses caras, você pode trazer uns 2 bons jogadores. É polêmica mesmo, mas se você eu for não analisar sei. racionalmente, eu tô com o Dinei nessa. O Renato Augusto, para ganhar o que ele ganha hoje, não sei se eu concordo com a renovação também, não. Agora, por um contrato de produtividade, aí eu assino na hora. Porque você precisa trabalhar com outro jogador. Você precisa fazer uma outra maneira desse time render sem ele. E a gente acompanha nas redes sociais, o Dinei ele representou exatamente o pensamento do torcedor. O torcedor ele acaba cometendo os exageros. Mas o resto, você sabe que a diretoria jamais vai falar publicamente. Mas é aquilo mesmo. É mais ou menos isso que deve vai acontecer. Essa barca do Dinei deve se confirmar no final do ano. Deve se confirmar no final do ano. Nossa Senhora, não sobrará pedra sobre pedra ali. Só o Cássio. Bom, acabou, pessoal. A Gazeta Esportiva volta amanhã. Foi rápido, né? Você fala em Olha, não teve nem treta hoje, o Salazar. O Salazar nem me atropelou hoje. Os caras tão bonzinhos. O Salazar nem me interrompeu, não me tocou hoje. Tchau, gente. Jornal da Gazeta. Tchau.